Sejam bem-vindos ao 7º episódio do podcast Notas Fotográficas. Nasceu em 1984 na ilha de Santa Maria, nos Açores, filho e neto de fotógrafos, iniciou bem cedo a sua atividade e durante os últimos anos tem percorrido o mundo a fotografar, transformando essas expedições em artigos publicados na imprensa e em exposições fotográficas que são mostradas por todo o país. Tem livros editados e o prémio Gazeta na área do fotojornalismo, com um trabalho de grande reportagem sobre a pesca do bacalhau nos grandes bancos da Terra Nova. A sua vivência e proximidade aos assuntos do mar têm canalizado grande parte do seu trabalho para a realização de documentários fotográficos e também em vídeo, que retratam a realidade contemporânea da pesca, das suas comunidades e da delicada relação entre o homem e o mar. O mar, Pepe Brix, atrai-te cada vez mais. Os teus últimos trabalhos dos últimos anos andam sempre à volta do mar. Porquê? É uma boa pergunta. Não foi uma coisa que eu tivesse em algum momento dito, olha, agora vou encarreirar pelo mar e vou fotografar o mar. Não, foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente e embora realmente esse trabalho que tu estavas a falar sobre os bacalhoeiros tenham de alguma forma ditado aí um certo reescrever colocaram-te num caminho novo. Sim, colocaram-me num caminho novo. Mas a verdade é que eu já antes disso tinha começado, ainda quando o meu pai era vivo, tinha começado um trabalho sobre a pesca artesanal em Santa Maria. Isso para aí, estou a falar para aí em 2006, talvez. Okay. E a ideia era precisamente depois replicar isso pelas ilhas todas. E isso também porque na altura lembro-me que tinha um amigo meu, Luís Roque, que estava a fazer um guia de ilustração sobre a pesca artesanal nos Açores. E lembro-me perfeitamente na altura, completamente ignorante, de pensar, realmente temos artes incríveis de pesca nos Açores e a maior parte das pessoas não conhecem essas artes, não é? A eficiência delas, a forma como elas funcionam, a forma como elas influenciam de forma mais ou menos nociva, a forma como extraímos os recursos, não é? E a verdade é que esse caminho foi-me trazendo cada vez mais para junto do mar e sim, como tu dizes, hoje em dia muitos dos meus trabalhos passam ou por artigos de ciência que estão de alguma forma relacionados com o mar, ou, e o que acontece maioritariamente, com assuntos que estão relacionados com a pesca diretamente, não é? Porque também tens um tipo de cliente que, enfim, que te contrata esses serviços de reportagem de trabalhos do mar, que é a National Geographic, tens produzido imenso para essa revista nacional. Como é que é produzir trabalhos para uma revista, enfim, mundial, apesar de ser a portuguesa? Não sei se os teus trabalhos têm saído também na internacional. Não, houve um trabalho que entrou, portanto, para esse leque, que foi precisamente o trabalho dos bacalheiros, que abriu também que entrou portanto, para esse leque de artigos que ficam em gaveta para todas as revistas internacionais. Okay. E esse foi o primeiro que produziste para a National Geographic? E foi o primeiro que eu produzi para eles, sim. Muitos destes trabalhos que eu faço sobre o mar também não são para a National Geographic. Eu tenho, por exemplo, montes de encomendas. Por exemplo, a Câmara de Quarteira encomendou-me um trabalho através de uma agência que é a NERV, encomendou-me um trabalho sobre o mar de Quarteira, né? Portanto, sobre a frota pesqueira. Aconteceu uma coisa em Santa Luzia. E isso tudo são trabalhos que eu não fiz para a National Geographic, até porque não tinha enquadramento na revista, né? Okay. A revista National Geographic portuguesa tem um enquadramento e uma linguagem muito própria, né? E essas páginas, que são as únicas páginas da revista que não estão dedicadas a esses artigos internacionais, né, que estão em carteira internacional, têm que ser artigos que estão relacionados com Portugal. E claro, estás a imaginar, tu tens uma edição por mês, tens uma data de coisas que estão a ser feitas. Claro. Encontrar espaço para aquelas páginas são super valiosas. É quase uma pérola, não é? Então, pronto, a National Geographic tem uma linguagem muito própria e nem todos esses artigos, nem todos esses trabalhos têm cabimento aí. Claro. Então, portanto, eu, embora tenha produzido algumas coisas para eles, não produzo só para eles. Portanto, eles não são o meu único cliente. Eu não sou, embora tenha a minha carteira de colaborador com eles, eu não sou fotógrafo da National Geographic. Eu trabalho para muitas entidades. Claro. Tu vens da fotografia porque a tua família vem da fotografia. Inerentemente ficaste ligado às máquinas. Exato, ligado às máquinas, dizer, ou seja, sim. Sim, como tu sabes, o meu avô, como já disseste aqui, o meu avô Pepe, depois de ter largado o circo
que ele era da família Cardinal, ele era portanto, domador de cavalos, tinha um número com cavalos, a minha avó era trapezista. E eles depois de terem vindo para os Açores em digressão no circo ainda, já creio eu, porque as cruzes também já não deixavam. Claro. Eles mudaram de vida e o meu avô vendeu a sua parte do circo e comprou uma câmara fotográfica à minuta e começou a fotografar do nada. E depois, lá está, ele ia fotografar em São Miguel, a fotografar coisas muito... documentos, retratos para os militares. Sim. Só quando vai para Santa Maria, ou mais quando vai para Santa Maria, por causa do aeroporto e daquela movimentação, se começa a libertar Maria, dessa... É que se começa, e abre a Fotopep e começa a fotografar o mundo rural e começa a explorar ali uma vertente um bocado. Ele era um mais... documentarista também a dada altura. Ele era um documentarista sem saber, acho eu. Aliás, ele se calhar sabia, mas a verdade é que aquilo não que havia criou... um nome para o que ele fazia, se calhar, não é? E imagina, como tu sabes, a quantidade de registros que existe daquela altura... não tem nada a ver com a quantidade de registros que existe daquilo que existe hoje, claro, né? Claro, ou seja, claro. Hoje em dia infindável. É difícil tu produzires uma coisa que digas isto vai ter valor daqui a uns anos, né? Porque é tanto ruído, muito difícil, é muito ruído. Então esse trabalho que ele fez depois teve muito valor, não só para a ilha e para a região, porque define, ajuda a caracterizar uma época e ajuda a preservar essa memória, né? Mas foi muito importante para mim, porque ele levou-me a outros fotógrafos que estavam a fazer aquilo que ele estava a fazer quase de forma inconsciente pelo mundo inteiro, né? Capas, foste procurar por eles. Exatamente. Portanto, depois o meu pai porque o meu avô eu nem o conheci bem, o meu avô quando morreu tinha 2 anos, o meu pai é que me ensinou, que me levou a fotografar. Eu comecei a trabalhar com o meu pai lá na Fotopep a revelar rolos, né? Portanto ajudava-o ali a revelar as fotografias dos clientes, e depois é que comecei a fotografar quando ele me arranjou precisamente uma Nikon FM. E com essa Nikon FM é que eu comecei a explorar e a fotografar, e foi aí que me apaixonei pela fotografia. Mas durante muito tempo, precisamente por causa dessa dúvida de mas será que eu gosto mesmo de fotografia? Ou é por imitação? Ou será que eu estou a fotografar porque é quase uma coisa, uma descendência sim. Tradição familiar. Tradição familiar. E houve ali mas momento. Se tinha jeito, alguém te dizia que tinha jeito, sem ser a família, porque a família temos sempre jeito. Não, e mesmo com os teus amigos é suspeito, não é? Também é suspeito. Toda a gente se conhece. Pois não havia muita gente a fazer fotografia, portanto eu acho que era normal as pessoas de alguma forma reconhecerem algum valor, certo. Mesmo que aquilo não tu não tinhas a nenhum. certeza que tivesse esse valor todo. Eu acho que tens, mas, mas nessa altura sim, eu percebo. A questão é que, lá está, procurando todas essas figuras, né, como o Capa, etc., eu tinha noção, Salgado, né, eu tinha noção, comparavas, não é? Eu um dia ia chegar lá, mas sabia que na altura não estava lá, não estavas lá nem perto. Hoje em dia estou, né? Quer dizer, mas na altura então estava bastante longe. E então... Mas são essas referências também que nos ajudam a caminhar e a criar coisas e que nos dão aquele... Então não. E não é motivação, mais do que inspiração, motivação. Mesmo. Precisamente porque muitas dessas pessoas, eu digo pessoas porque tu não pode, acho que não se deve olhar para alguém como um fotógrafo, né? Porque eu acho que antes de algum... É quase redutor, não é? É redutor, porque realmente o que é importante ali é o que é que aquela pessoa é, a forma como ela olha para as coisas, a forma como ela sente essas coisas, a forma como ela se preocupa de facto com as coisas, não é? E não é, sabes, não é tu estás a querer criar um documento porque achas que aquele documento, o teu nome vai ser perpetuado na história e tu criaste um documento importante, não. É importante criar um documento sobre aquilo, porque aquilo é importante que seja recordado mais tarde, ou que seja valorizado, ou que seja... Pôr o valor no trabalho e não em quem o fez. Isso mesmo. E na verdade essas pessoas, todas essas referências que eu estava aqui a falar, foram isso, sobretudo, não é? E tens fotógrafos. Porque tu não tens de buscar uma coisa, a coisa busca-te a ti, se quiseres, não é? Isso. E nós vamos falando, tu estás aqui sentado porque nós vamos falando dessas coisas e este tipo de conversa, que é o que tem acontecido aqui, é o que eu quero que aconteça mais, é talvez a mais difícil de ter, porque seria mais fácil estarmos aqui a falar de 28mm e de 50, que também, nós também falamos disso e é importante também, porque são as nossas ferramentas. Sim, mas acho que Mas é tão mais importante falar daquilo que tu sentes, porque como tu dizes, o outro não é fotógrafo, é uma pessoa que tem uma forma de ver
e que transforma isso mecanicamente num artigo, num objeto que vai vender, num conteúdo que vai publicar. Esse pensamento é muito interessante. Então não é? E é isso que te traz um bocado até aqui aos dias de hoje, e porque estás a produzir trabalho para toda a gente e para clientes, como tu dizes, e também para empresas, para imprensa, para empresas de comunicação. E muitas vezes isso diz mais de ti do que outra coisa qualquer. Ainda, né? Eu muitas vezes sim, vais à procura do cliente com aquilo na mão. Não é? Agora estou em escala para ir para as pessoas para fazer um trabalho em que eu já ia fazer o trabalho antes de ter o cliente. Portanto, sim, porque sabes da importância disso, porque há clientes que não estão despertos, não estão despertados, melhor, para certos assuntos que se passam. Temos de ser nós também os olhos dos nossos editores no terreno e dizer-lhes, olha que está a acontecer isto. Exato. Aqui. E então manda-me isso que eu vejo. A tua própria vontade de registares a coisa, né? De Sim. saberes que, apesar do trabalho de documentar ser aquilo, ou não ser publicado, tu vais tirar coisas a nível pessoal daquele trabalho que são muito mais importantes do que qualquer outra coisa, que é aquilo que tu vais trazer para o resto da tua vida, né? As fotografias vão chegar a B ou C, mas aquilo que tu vives vai viver contigo para o resto da vida e vai-te ajudar a transmitir para as outras pessoas aquilo que tu és, né? A tal história daquilo que tu és, não é? Aquilo que tu és, daquilo que tu produziste. Exatamente. Esse olhar para a fotografia assim faz com que tu não andes sempre de câmara em riste, ou seja, tu tens os teus trabalhos. Eu ando muito de câmara em risco. Para mim a câmara faz um bocado parte dos meus momentos, dos meus. Eu tenho fotografias de retalhos de coisas que eu acho que nunca, não sei se alguma vez conseguiria juntar aquilo. Eu não consigo fazer isso. Já falámos sobre isso, e por isso é que eu estou a questionar-te aqui, porque acho que as pessoas que gostam de fotografia, percebendo esta diferença, que eu respeito muito a tua, e sei que tu respeitas esta forma também de poder andar com a câmera mais solta, mais retalhista da coisa, os momentos que voam pela nossa frente, as manchas, que isso tem também muito a ver com o olho que tu usas para fotografar. Há leituras muito interessantes sobre o olho esquerdo e o olho direito, que te definem um pouco a tua fotografia. Quase que depois de leres alguns artigos sobre isso, consegues perceber que dadas fotografias são tiradas por olhos direitos e outras por olhos esquerdos. E essa forma de estar na fotografia, de projetares muito bem o teu trabalho e de pegares só na câmera quando é para fazer aquilo, não precisas de treinar fotografia. Não. É como andar de bicicleta? Era o que eu ia te dizer há bocadinho. Eu acho que tu podes, se tiveres uma pessoa que tem assim um coração, sabes, aquelas pessoas interessantes que pensam, que se ligam, dás uma câmara descartável a essa pessoa, eu tenho a certeza que ela até vai fazer ela até pode não ser fotógrafo, mas vai fazer uma coisa interessante. Sim. Tu de repente dás a uma pessoa que é uma pessoa assim, se calhar mais desligada, mais distraída, se calhar ligada a outras coisas, mas que seja tecnicamente eficaz, e se calhar o trabalho da câmara descartável vai acabar por ser muito mais interessante que o mais trabalho orgânico e mais emocional. Portanto, eu acho que esse exercício, eu até acho que esses espaços em que eu não estou a fotografar fazem duas coisas. Primeiro, fazem com que eu tenha muito mais vontade de fotografar quando volto a fotografar, não é? A saudade. E depois dão-me tempo também para eu estruturar esses trabalhos e estar completamente focado, porque eu, às vezes o que penso é por exemplo, eu sei que há uma coisa que tu fazes que eu não faço, claramente, que é, por exemplo, submeter fotografias a concursos. Que eu acho que isso é super válido e é importante, porque muitas vezes esses trabalhos acabam por chegar a muito mais pessoas. Dá projeção ao assunto. Porque tem outra visibilidade. E isso, por exemplo, tem muito mais cabimento fotografando mais... de forma mais solta, não é? Avulso. Que tu te ligas, é outro tipo de pensamento, é um pensamento tão válido como o outro, estás a ver? Mas é muito mais propício a isso, né? É muito mais propício que tu, enquanto fotógrafo mais impulsivo, mais pontual, mais impulsivo, estás a ver? Tu metas a isso. Eu não, precisamente porque os meus trabalhos geralmente não têm cabimento nessas coisas sequer, estás a ver? Mais por isso até. Sim. Então... não é isso que te move, não é isso que me move, também, né? de fotografares todos os dias e de... Não, exatamente. Há pessoas, por exemplo, que dizem que a fotografia é uma paixão. E é? Se calhar mas eu aí tento racionalizar um bocadinho para não ficar muito incomodado com esse pensamento, mas eu já senti mais necessidade de sair, por exemplo, ao fim da tarde,
com a intenção de fotografar, que eu costumava dizer quando não trazia nada para casa, o que vale é a intenção também. É como a história do fulano que perde, o que interessa é o desporto. Mas o sair de casa e dar uma volta pela ilha ou por uma cidade qualquer, de câmara preparada para fotografar e na mão e etc., e não trazeres nada, porque não viste nada para trazer, que isso depois também vais aprendendo a não trazer nada. Claro. Não? Ao princípio trazes tudo e vais aprendendo a não trazer. E chegar a casa com uma certa satisfação da intenção, valia quase tanto. E eu comecei a aprender que conseguia ter a satisfação da intenção sem gastar gasolina. Ou seja, eu conseguia ficar em casa e sentir-me bem na mesma. E fui fazendo esse exercício. E cada vez vou menos fotografar ao fim do dia. E isso vai-se vendo também na minha presença nas redes sociais, que começam a ser coisas cada vez mais antigas e não novas. E esse exercício eu fui começando a ficar um bocadinho a ficar um bocadinho mais recolhido, menos impulsivo, e a pensar mais em coisas futuras e em trabalhos. Exatamente, mas quando vais com mais vontade, com mais sede, com mais... Né? É sempre uma motivação muito grande. É sempre uma motivação muito grande e chega a ter saudades do objeto, que é uma coisa, enfim, perturbadora às vezes. Ou seja, eu acho que isto é a evolução, não é? A evolução... Não sei o que é que tu achas sobre isto, mas por exemplo, quando eu comprei estas Leicas que têm 3 botões, como eu costumo dizer, muitos amigos meus, tinhas uma câmara que tinha ligações de rede e não sei o quê, e 1000 menus, e tens uma coisa que nem sequer tem foco automático. E é evoluir, é tirar o que não é preciso, é fazer o desligar de coisas que não fazem falta nenhuma. E ficar só com as coisas que servem para fazer aquilo que a gente gosta, que é a fotografia. Sem dúvida. Eu nunca fui uma pessoa, às vezes vejo um monte de gente a discutir câmaras e lentes e a discutir questões, se é com a Canon, não é com a Canon, se é com a Nikon, não é com a Nikon, Ninguém consegue perceber essa coisa das marcas. Eu já não sei responder às mensagens de qual é a melhor câmara que eu devo usar para fotografar, ou a melhor lente. Outro dia uma pessoa mandou-me a perguntar se uma lente 18, não sei o que era. Se calhar é boa, não faço a menor ideia, não sei o que é que o senhor quer, não sei o que é que quer fazer. É isso. É o mais importante, é ter um olhar para uma coisa. E quando começamos a tirar coisas do saco, a desmantelar o saco, ficamos com uma objetivo ou duas e com uma câmera ou duas e está feito. É isso mesmo. E esse caminho para mim é evolutivo. E eu sei que tu também tens essa. Aliás, tu usas muito só um objetivo fixas, para quase tudo, não? Uso a 20mm, como tu sabes. És todo muito aberto. 80% das minhas fotografias, e depois utilizo uma 85 para coisas mais fechadas e mais de retrato, se calhar. E 5% utilizo uma 50mm. Mas tu não és muito do detalhe, tu és de contexto. Não, contas a história numa imagem. Sim. Muitas vezes posso variar entre tu quereres caracterizar alguém de uma forma mais próxima, não é? E fazeres um retrato mais aproximado, não é? Criar ali uma intimidade. Até porque a nível editorial é bom tu saíres desta amplitude toda, não é? Para depois afunilares e meteres também o cérebro das pessoas a navegar um bocado nesta coisa mais... Não está sempre linear. Exatamente. Então é quase como tu trabalhas com vídeo, não é? Tu às vezes não podes estar sempre a filmar em planos abertos, de vez em quando fechas o plano, abres o plano, é um bocado para contares a história e isto também mudando um bocado visualmente a coisa para... Ainda bem que trazes o vídeo aqui para a confusão, porque eu sei que tens filmado imenso nos últimos anos. Sim, filmado documentários para ti e para outras pessoas. Estás farto já do vídeo? Eu gosto muito de vídeo também, sempre adorei cinema e tu quando estou a ver um filme, às vezes perco-me no argumento porque estou a olhar para a fotografia, para a parte técnica, um monte de vezes, né? Estou a ver como é que ele fez aquilo. Exatamente. Mas a verdade é que no vídeo acontece-me sobretudo uma coisa que eu acho que é bastante relevante e que lá está, que me faz fartar um bocado do vídeo. Para já, lá está, tecnicamente elevas a coisa a uma coisa muito caótico, mais complexa. É caótico, sim. E depois tens que gerir, né, todo esse leque de coisas que tens que levar contigo. E depois eu não gosto de filmar. Tens que ser um técnico e levo um slide elétrico, levo um tripé, porque já sei que vou precisar.
Mesmo no os vídeo movimentos, também não é? Também geralmente estou com a minha 20mm. Sim, mas tens uma panóplia de filtros de suportes de deslizamento de câmaras e de movimentos, porque aí trabalhas com o movimento da imagem. Exato. E com a imagem em movimento. E pensas a coisa de forma diferente, né? A narrativa depois muda tudo. Muda tudo, né? Sabes que eu há uns anos disse numa entrevista que a fotografia era exponencialmente mais fácil que o vídeo. O entrevistador ficou super irritado comigo, porque era fotógrafo, e não aceitou muito bem a dizer a fotografia é super difícil. Não, está bem, eu não estou a dizer que não é. Estou só a dizer que o vídeo é exponencialmente mais complicado, sem dúvida, porque é exponencialmente mais... tens que saber mais. Tens que ser um técnico, tens que saber de som, tens que saber de temperaturas de cor. Para a fotografia não é completamente essencial, porque elas gerem mais ou menos a coisa. Uma câmara de vídeo agora gera, mas eu, quando comecei há 30 anos, os viewfinders eram a preto e branco. Chegámos a como nós dizíamos, bater balanço de brancos nas cuecas de alguém, nos boxers brancos, porque era a única referência de branco e tínhamos de ter uma referência branca. Havia até umas folhas que se vendiam de cartão, que eram as referências de branco. Isso mudou tudo. Uma câmara hoje em dia não precisa de nada, a cor está certa. O conceito de temperatura de cor, se calhar poucos fotógrafos o conhecem. Os conceitos de som, eu presumo que poucos também poderão saber a diferença entre um microfone dinâmico, um microfone de condensador, um shotgun, um cardioide, um hipercardioide, um supercardioide, um tubo de interferência. Ninguém quer saber disso. E o fulano que faz televisão ou que faz documentários tem que ter em conta isso. Não podes utilizar um microfone destes na rua à espera de ter o mesmo resultado que tu vês na televisão. Obviamente. E dá-te menos espaço para... Menos mágico. É menos mágico do ponto de vista em que te poderá fazer sonhar menos. Menos mágico é uma grande característica. Não? Nunca tinha pensado em menos. Ou é mágico ou não é, mas de qualquer maneira menos mágico. Sobretudo o vídeo a mim... há ali um momento em que tem um efeito que lá está, é aí que eu sinto que sou mesmo fotógrafo. Já não é para ti. Que é, por exemplo, quando tu estás a fazer trabalhos em que vive muito da tua relação com a pessoa, com a comunidade que estás a fotografar, ou em que tu tens que estar constantemente a ligar-te a essas pessoas, né? Criar momentos de silêncio, sabes, só estar às vezes numa sala com alguém para perceberes quem é aquela pessoa. No vídeo, o que eu sinto sempre é que a minha atenção está tão dispersa com todas essas coisas, todas essas questões técnicas e não sei o quê, e pensar em planos de sequência, e acabo sempre por condicionar muito mais toda a ação natural que estaria para se desenrolar à tua frente. Estás a ver? Ou então estou-me a esfolar para apanhar e estou lá 3 meses a filmar. É muito difícil. Ou então eu já percebi que, e isso para mim é fundamental, porque é mesmo... acho que é mesmo o elemento-chave da minha relação com a fotografia, que é eu poder me ligar com as pessoas. Se eu não me posso ligar com as pessoas... Não vale a pena. Mas isso também é porque estás sozinho. E fazer vídeo não se consegue bem fazer sozinho. E geralmente não fazes vídeo sozinho. Tu tens também. equipas, e as equipas não criam intimidade com nada. E a atenção da pessoa com quem estás dispersa-se pela tua equipa. Pela equipa, pelo tamanho das coisas, dos equipamentos. É tudo uma brutalidade, é a artilharia pesada da imagem ao vídeo. Não é? Sem dúvida. Um amigo meu dizia que fazia um direto para a rádio com €1, que era só a chamada telefónica, e para fazer um direto para a televisão era preciso um carro de exteriores. Ou já não é assim, eu faço diretos com o telemóvel para a televisão, com qualidade HD e está tudo certo, não se consegue diferenciar. Mas... há poucos anos não era assim, mas de qualquer forma esse desligar de perder a emoção do momento, daquilo que está a acontecer à nossa frente no vídeo, isso desaparece, porque o teu cérebro não consegue estar atento a tudo e não consegues criar intimidade, nem que seja falsa intimidade. O produto não é mesmo tudo, não é igual. E tu gostas mais de trabalhar sozinho? Eu gosto mais de trabalhar sozinho, sim, precisamente por causa disso. Consegues criar os laços. Precisamente porque quase sempre aquilo que vai sair dali a nível fotográfico não é mais importante que aquilo que eu vou levar por ter conhecido aquela pessoa, por ter partilhado qualquer coisa, estás a perceber? Primeiro isso e depois então o resultado que vai sair daí. Se eu me estou a perder nessa primeira parte, já não resolves assim. Já não me está a servir plenamente aquilo. Tu há uns anos disseste-me que tu não viajas tempo, viajas dinheiro. Não sei se ainda é assim, mas há muitos anos lembro-me de te perguntar quantos dias ias para a Índia. Vou 3.000 euros. Tu já viajaste pelo mundo todo? És um vadio.
Sim, não todos, tinhas que viver 3 vezes. Exatamente. Enfim. As pessoas dizem muito isso, tu já andaste pelo mundo Não, todo. falta Isso é uma tanto. coisa que me deixa desconfortável, porque Porquê? é porque é tão mentira, mesmo que eu já tivesse, mesmo que eu já tivesse estado em todos os Mas países é carinhoso do de mundo, quem te diz, é um elogio. não, eu percebo isso, mas mesmo que eu já tivesse estado em todos os países do mundo, tinha ficado tanta coisa por ver. Tínhamos de Estás a viver perceber? não sei quantas dizer vezes. que já estive na Europa toda. E gostas de repetir países, tão não é? redutor. Não, é redutor. Isto E gostas é de mentira. repetir países e cidades? Sim, tenho algumas histórias que me estão quase ruminantes, estás a ver? Estão presas, e que eu tenho que estão voltar suspensas, também, não é? sim. Tens que ir fazê-las. Tenho que ir fazê-las. E É, às é tão simples quanto isso. Se não fores tempo, vais dinheiro. Exatamente. Tu tiveste um trabalho agressivo e lembro-me muita vez de ti, mas eu, por exemplo, o máximo que tive no navio foram 34 dias e também foi na Terra Nova. Lembro-me disso. Mas foi com a de guerra, eu estava super protegido. Tu não estavas protegido, estiveste num navio que tinha um código postal que era de resto o título do trabalho que tu produziste, que era o Código postal há 20-53 Nunca mais te vais esquecer. Não. Tiveste quantos meses nesse? Porque eu tinha que escrever aquilo todos os dias, porque como eu estava a trabalhar como observador também, tinha que pôr o código do navio. Tu fingiste que eras observador para ir fotografar. Estou a brincar, não sei. Não, eu não fingi. Vamos cortar esta parte. Eu fiz a formação de formador com a C-Expert, né? Portanto, mas a tua intenção era fotografar, não é? Obviamente que a minha intenção era fotografar. Então tu fizeste uma coisa que te levou a poder fotografar. É isso mesmo. Vais tirar uma formação. Eu vendi aulas durante uns anos aí de multimédia e eu cheguei uma vez a receber alunos, a fazer entrevistas de recepção dos alunos para ver a motivação deles. E eu lembro-me de perguntar a um ou dois: eras capaz de deixar de jantar para ir tirar uma fotografia? Professor, isso também não. Isso não. Eu gosto muito disso, mas isso também não. E eu achava delicioso. E lembro-me de ti, porque tu não deixaste de jantar. Tiveste 3 meses e tal num navio nos bancos da Terra Nova, que é um mar agressivo. Andaste por ali, assim, Halifax, deves ter passado por cima do Titanic. Se calhar. Halifax, nós passámos. Vocês devem passar também, porque vimos imensos barcos de pesca. E esse mar é super agressivo. E nós estivemos em alguns navios de pesca. E foi muito curioso. E a atitude dos pescadores connosco. Mas vocês, tu estavas no barco da Marinha. Estava no navio, sim. Que quando estive lá nunca vi barcos da Marinha Portuguesa. Mas eu acho que tive depois, eu estive em 2017. Tu tiveste antes? Sim, tive em 2014. Pois. Mas isso para te dizer o quê? Porque eles na altura chamavam os barcos, sobretudo os canadianos, os barcos das inspeções de vedetas. As vedetas, ok. Então eles, sempre que havia uma vedeta por ali, eles comunicavam entre eles: olha, a vedeta está ali a vir a entrar na Teres Lima, aí ali é tudo da fugida. Ora bem, era tudo a fugir, não é? Mas esse trabalho, fala-me um bocadinho dele. Foi dos mais difíceis. Eu sei que isto é uma pergunta que é esquisito perguntar, porque há trabalhos que depois são mais difíceis uns que os outros. Mas... uns numas coisas, outros noutras. Sim, aquilo marcou-te de alguma maneira. Foi diferente para ti. Sem dúvida, né? Eu arrisco-me a dizer que é o trabalho com o qual eu, sei lá, não sei, tenho um carinho especial por ele. É o teu trabalho de sempre? Para já? Há outros trabalhos que... eu tenho vários trabalhos que gosto deles, mas aquele, é claro, estás a ver, há trabalhos que eu fico sempre naquele, mas isto podia ser aquele... Fizeste amigos lá também? Fiz amigos lá e aliás, depois complementei o que fiz na Terra Nova de trabalho com aquilo que essas pessoas todas, nesses pescadores, fazem quando chegam à Torreira, à Mortosa, que é trabalhar na ria, a apanhar berbigão, a apanhar ameijoa. E então estive com eles lá uns dias e pá, foi super interessante vê-los já no seu ambiente, estás a ver, a fotografar lá nas suas bateiras. Acompanhaste-os então cá também? Eu depois acompanhei-os cá. E depois de fazer essas amizades, fui uns dias para a casa do Emanuel, que era o imediato. Já és deles, não é? Epá, depois daquele tempo todo, sim, né? Tu querias lá, assim, hoje em dia troco mensagens com eles, e eles também ficaram super orgulhosos depois de ver o artigo na National Geographic, ficaram... E mantemos assim uma relação. Essa exposição andou por todo o lado. Essa exposição também andou bastante. E esse trabalho na RIA, pá, para mim valeu outro tanto como os meses no navio, porque no navio tu estás confinado, eles têm um modo, estás a ver, tu nunca chegas, eles estão um bocado
coagidos, né? Porque eles estão ali para cumprir uma missão, então apagam muitas das coisas que eles são nos seus ambientes familiares. Quase uns atores, não é? Exato, eles estão ali talhados para aquilo e fazem aquilo, né? E eu só juntei as peças todas do puzzle quando estive com eles na Torreira e na Mortosa. Aí é que os percebeste enquanto eles. Exatamente, porque eu também sou dos Açores, pensava um bocado, mas quem são essas pessoas, né? Quem é essa gente? E na Ria, a trabalhar na Ria depois com eles. Conheceste-os de facto, não é? Tiveste tanto tempo com eles, mas depois foi só preciso alguns dias para conhecê-los no seu. Exato. Como eles são, não é? Sem dúvida. Tu controlas as tuas impressões. Fazes as tuas impressões. Porquê? Olha, primeiro para evitar aborrecimentos e com impressores externos, né? Com o facto de ter que estar a mandar as coisas, estar a ver, ter que estar e porque toda a minha vida imprimi, né? Depois com um ponto em que isso é também em si uma arte. Sim, então não, imprimir também é uma arte, sem dúvida. Tu podes estragar um trabalho todo, por mais bonito que seja, podes estragar um trabalho todo na altura em que o imprimes para o expor, né? Se tu imprimires mal, podes ao contrário também podes afogar ali, e ao contrário também podes melhorar uma coisa que não está assim tão bem tratada, não é? Sim. E gosto do processo de impressão, gosto desse processo porque na verdade complementa um bocado o trabalho editorial, não é? Eu, quando começo a escolher fotografias, começo também a perceber como é que elas se vão comunicar quando estiverem impressas. Ora bem. Realmente criar a narrativa a partir dali, não é? Primeiro, comecei a fazer uma coisa há muitos anos que é imprimir uma seleção muito alargada das fotografias. Isso para, lá está, e tu sabes perfeitamente o que é isso, que às vezes ficamos ligados a fotografias que não interessam para ninguém. Certo. Mas só que naquele momento estavas a viver, estava a ser um momento super entusiasmante para ti. Uma ligação que mais ninguém compreende. Que mais ninguém compreende, mais ninguém vê. É a tua fotografia. E que de facto não tem interesse na história. E então eu faço uma coisa que é, imprimo uma quantidade mais alargada de fotografias e depois vou dando a pessoas um bocado aleatórias, né? Com e sem sensibilidade. Certo. E digo, olha, por trás marca-me uma cruz, por trás da fotografia, nas fotografias escala, que tocam, qual é que gostas mais? Que tocam, marca-me uma cruz. Se vis uma fotografia que se toca mais, marca-me uma cruz. E é engraçado tu depois veres que há de repente, no final dessa rodagem, pegas naquele molho de fotografias, viras e tu às vezes tens fotografias com 10 cruzes que tu não estavas nada à espera, né? De fotografias de, e depois começa a fazer sentido. E depois tu começas a perceber, realmente há aqui coisas que nem eu estava a ver, né? Porquê é que não estavas a ver? Não sei, porque nós apresentamos uma ínfima parte daquilo que estamos a sentir, né? E na verdade tudo aquilo que tu sentes, todos os cheiros, todos os barulhos, tudo o que está à tua volta são incluídos para ti, para nós na fotografia. São exatamente, né? E tu estás a trazer um bocadinho daquilo, e às vezes há coisas que estão inputs que tu estás a receber, né? Que tu achas que estão nessa fotografia, mas não que não estão. Ela é muito mais reduzida do que aquilo que tu sentiste quando a tiraste. Sem dúvida. E tu tiras fotografias ou fazes fotografias? Em termos semânticos, isto não é muito importante. Eu gosto mais de tirar, mais de tirar fotografias, porque isto não é muito importante. Fazer fotografias. O Ansel Adams acho que diz o contrário, diz não ter fotografias, eu faço fotografias. Eu sou mais de tirar, mas isso é uma questão semântica que eu acho piada, porque gosto muito de manter a coisa. Melhor impressor. Provavelmente, sempre. Não é? E tu, já pensaste nisso? Fazer fotografias remete muito para a publicidade, não é? Portanto, criar a coisa, tu criares coisas para passares uma determinada mensagem. Eu prefiro pensar, mesmo que pense numa fotografia, porque às vezes acontece, né? Quando tu vais fazer um trabalho qualquer, a determinada altura tu começas a pensar nessa história, a ter visões do que é que podem ser essas fotografias. Criar expectativa. Sim, e a tentar perceber como é que seria mesmo fixe contar essa história, como é que eu gostava de ver daqui a 10 anos olhar para esse artigo. Né? E isso é um bom exercício, sim. Às vezes as fotografias fazem-se de alguma forma,
né? Ou seja, eu não vou pedir que as sim, coisas claro aconteçam. Isto é semântica, dizer que faz ou que tira, é verdade, mas Eu não peço que as coisas não para acontecerem, né? mas posiciono. E a observação do fenómeno altera o fenómeno. Exato. Se tu não estiveres lá, as coisas não se passam. Exato, Por isso, exato. de alguma maneira, estamos a fazer aquilo. É isso, mas prefiro estar um dia inteiro à espera que aquilo que eu idealizei aconteça e estar ali parado à espera que ela aconteça do que estar a fazer com que ela aconteça. Sim, fazer é fotografar a história ou fazeres a história que vais fotografar. São coisas completamente diferentes. Essa era uma questão que eu gostava de colocar, e eu sei que é uma questão mais ou menos parva, mas às vezes é também na semântica que se nota os cuidados que temos com este trabalho, com aquilo que produzimos, com fotografia. Porque, por exemplo, há uma coisa que eu nunca digo editar fotos, porque editar fotos é escolher, é deitar fora e é escolher. Eu digo tratar fotos numa aplicação de computador. Nós confundimos o edit do inglês com a edição em português. Estas semânticas eu acho que mostram cuidado a dada altura, mostram interesse em perceber o processo. Exato. E quando somos interessados em perceber o processo, eu acho que tu, para fotografares, não precisas de conhecer a câmara por dentro, não precisas de saber como é que a cortina funciona. Sim, mas dá jeito que a gente consiga compreender o conceito, porque se percebermos. Até porque é belo, não é? É belíssimo. E esta coisa do digital e do analógico também é uma coisa que me incomoda, é o analógico. Eu não falo em fotografia analógica, porque não existia fotografia analógica antes das câmaras digitais. Exatamente. Existia fotografia. Eu gosto de lhe chamar fotografia de película, mecânica, química, argêntica, se quiseres, mas nunca analógica. Até porque o processo digital também passa por ser analógico. A luz, quando bate no sensor, é sempre analógica, é um processo contínuo. Por isso, só o processamento destes equipamentos é que são digitais. O resto é igual à película. Em vez de estar uma película, tem um sensor. Tu preocupas-te com a composição na fotografia? Epá, acho que é uma coisa que tu sentes, não é... Hoje em dia, houve momentos em quando eu estava a aprender, né? Quando meu pai me estava a ensinar fotografia, eu lia e tentava... Lá está, eu pratiquei composição. Estudaste fotografia? Estudei fotografia e pratiquei. Quando fui estudar fotografia já sabia aquilo que me ensinaram, eu já sabia, né? Claro. Já o meu pai me tinha ensinado, já tinha lido livros, mas hoje em dia eu não penso a composição, eu sinto a composição, não é? Imagina, no fim bate certo aquela história de que ok, vais fotografar uma pessoa, ela está a andar para ali, ela precisa de mais espaço para ali, depende, né? Quem sabe, não é? Se queres lhe dar alguma harmonia à fotografia e queres que, sei lá, que as pessoas estejam mais relaxadas a olhar para aquilo, se calhar sim, mas se quiseres gerar tensão, se é um momento de tensão e se é tensão que queres criar, claro. Se meteres um gajo a bater com a cabeça no final da fotografia, se calhar vais criar esse desconforto. E até podes entortar a linha do horizonte para criar dinâmica. Exato, é isso. Já tive comentários, olha que a linha do horizonte devia estar à direita. Cara, desculpe lá, enganei. E essas abordagens muito técnicas e muito herméticas daquilo que tem de ser assim, para mim... Muito católicas. Sim, eu aí sou completamente agnóstico. É agnóstico em relação a essa... lá, mas... essa ortodoxia da fotografia que tem que ser toda muito fechada, sim, dentro da... Eu acho que se fores pensar em composição quando vais fotografar, não fotografas. Estás a pensar em matemática. Exato. Tens que fotografar com os sentidos e depois no fim pode ser que aquilo bata certo. E nem é preciso bater. Eu acredito mais na... Para chegares lá, eu tenho a certeza que tu fizeste isso, mas até chegares a até teres essa sensibilidade que tu tens hoje, eu tenho a certeza que tu leste muitas coisas e experimentaste. Eu ainda me lembro de algumas coisas de composição que não é só a regra dos terços, que há imensas. Sim, do contraste, é da cor. E eu venho a descobrir que isso importa ainda menos quando começo a ler os mestres da pintura, que eu acho que são leituras interessantes para quem gosta de fotografia, porque eles é que compunham coisas. Aquilo era a matemática a funcionar, porque eles sabiam para onde é que os olhos dos humanos gostavam de se virar. Criar escalas, né? Para aquilo ser proporcional e não sei o que. Sim, e criavam tridimensionalidade nas imagens que pintavam, e na fotografia tu não andas atrás disso, porque as coisas estão a acontecer à nossa frente. Exato. Da forma como a sentes. É da forma como sentes. E explicares isso... por exemplo, num workshop ou numa... E uma coisa que eu faço, também já dei bastantes workshops, não sei o quê, eu acho que a melhor forma é tu pegares numa imagem e fazeres as pessoas perceberem o que é que aquela imagem está a fazer, não é? É um bocado separar águas e as pessoas depois perceberem, realmente é isso que eu sinto quando eu olho para esta fotografia. E depois fazê-las perceber
como é que o fotógrafo chegou a essa reação. É quase uma autoscopia. É quase uma autoscopia. É ver, é analisar. Eu acho que isso é a melhor forma que tu tens de aprender em fotografia. Tu começas a olhar, pois é, isso realmente. E é isso. E tu, na verdade, estás a criar ferramentas, né? E às vezes, lá está, é testando que tu vais criando essas ferramentas. Né? Eu acho que se as pessoas comprassem aquele livro do Contact Sheets da Magnum, ou não é preciso aquele livro, mas vais à Amazon e compras os negativos, estão à venda por todo o lado, aprendes tanto. Em 36 imagens sei lá, numa película, de um rolo. Do Capa, ou do Bresson, ou do Dosno, ou de quem for. Aprendes tanto a olhar para aquilo, porque vais entrar na cabeça do futuro. Porque é que ele escolheu esta e não escolheu as outras 30 e tal que tem aqui? É a melhor forma de aprender. Vale tanto mais do que workshops. Sem dúvida. Eu não faço workshops, já deixei essa coisa há muito tempo, porque depois as pessoas cobravam. Porque é que eu fui ao seu workshop e continuo sem fotografar? E pronto, e a minha vida nisto começa com essa coisa dessa faísca de olhar para as câmaras e de ficar fascinado com as maquinetas, porque éramos miúdos, não? Até uma máquina de um trator nos fascinava. Exato. Agora não, os miúdos quase que não têm grandes fascínios, estão assoberbados de equipamentos e de equipamentos à volta deles. Eu quero uma coisa, vou buscar. Ainda hoje, aos 50 anos, venha do trabalho mais esgotante que eu tiver tido naquele dia. Vais ver aquela fotografia que tu sabes. Vejo na diagonal, sim, essa que eu sei tenho de ver, mas na diagonal vejo quase todas. Passo os olhos para aquilo, para quando puser a cabeça na almofada ir descansar sem pensar. Também fazes isso? Também faço. Geralmente faço, não faço sempre, mas geralmente faço isso. Principalmente quando sei, quando tu sabes que tu sentes isso, né? Há momentos que tu sentes que está lá. É aquela fotografia. Foi um momento pleno, estás a ver? Eu sei que aquilo. Esses momentos eu vou todo. E tu vês logo essa foto na câmara, fazes o play dessa foto? Quando tenho tempo, muitas vezes não, né? Não tenho esse tempo. Sobretudo se estou no mar, em barcos de pesca e não sei o quê, as coisas estão a acontecer e não ando ali. Mas ficas a pensar nela? Fico. E também é assim, lá está, mesmo tecnicamente, sobretudo para ver, sei lá, às vezes podes pensar que tens um momento e a fotografia está desfocada, não sei o quê, mas geralmente tu consegues perceber, ou maioritariamente tu consegues perceber se aquilo ficou ou não. É por isso que eu não vejo, para não afetar a foto seguinte. Tu usas luzes? Usas flash? Nunca. Luz disponível? Luz disponível sempre. Por uma razão muito óbvia, né? Que é, se a ideia é documentar e registar o que está a acontecer, é registrar o que está a acontecer em todas as suas camadas, né? Inclusive na luz que existia naquela altura, né? E sentes-te um jornalista? Eu sinto-me um contador de histórias. Contador de histórias. Gostas mais dessa... Sim, às vezes, sei lá. Podemos ser um monte de coisas, é verdade. Mas o que eu, mesmo quando me identificam como fotojornalista, sei lá, às vezes penso, mas a maior parte dos fotojornalistas que estão associados a jornais em que estão diariamente a fotografar compulsivamente, eles já nem sequer, bem, nem todos, porque eu conheço, por exemplo, o Paulo Pimenta, para mim é uma referência. Sim, o Pimenta, claro. Mas o Pimenta é um pensador também. Sim, né? Claro que sim. Claro. Ou seja, muitas vezes esse pessoal está a fotografar no automático e não constrói um pensamento sobre aquilo, nem amadurece, nem sequer tem tempo de grava só o que está a não tem tempo para amadurecer aquele pensamento, não é? Ou seja, aquilo que eles fotografam muitas vezes não os transformam. E essa parte disso é muito importante para mim. Gostas de te sentir transformado? Claro. Com o que estás a fazer? Claro. Crescer. Exato. E acho que no fotojornalismo isso é difícil de acontecer. Agora, quando tu estás à procura de histórias, se vais contar uma história, tu queres conhecer a história. Claro. E queres conhecer os intervenientes, né? Sim, claro. Profundamente. Logo aí... Até para criares uma abordagem à história. Claro. E então, sei lá, acho que parece-me um bocado... ser fotojornalista é uma coisa que, se é isso que eu sou, eu vou deixar já de ser. Não, tu és documentarista, tu és jornalista no sentido de registar o mundo e registar as histórias das pessoas. Isso tu gostas de fazer, e não? com o tempo que tu demoras a fazer as coisas, sobretudo é isso, é o tempo que tu tens para fazer esses trabalhos, não é? E tu precisas desse tempo também. Eu gosto desse tempo, sim. Uma coisa que tu foste fazer agora, que é uma coisa que eu já olhei bastante para ela e que sempre me deu alguma vontade de fazer, embora já tenha tido mais vontade, continuo com bastante vontade de fazer, é fotografar guerra. E eu sei que tu tiveste na guerra agora da Ucrânia e tiveste efetivamente dentro da guerra, ou seja, não
fazer fotografias da guerra, pessoas, portanto, fotógrafos que têm este pequeno sonho de fotografar uma guerra e que foram para lá, foram muitos, né? Mas depois não houve muitos fotógrafos a realmente entrarem na guerra da forma como tu entraste, né? Ou seja, havias dos grandes jornais, sim, não é? Sim, claro. Como sempre. E eu gostava, só aqui muito rapidamente, eu não sei se em algum podcast alguma vez falaram sobre isso, mas eu queria, obviamente, por todas as dimensões de uma guerra, fotografar a guerra é muito difícil, e não é só pelo facto de tu estás lá e estás a correr riscos, é como é que tu encontras um sítio em ti, né, para poderes fotografar essa guerra com a distância emocional suficiente, ela não me afetar. para perceberes, ok, isto é o que eu tenho que contar, na verdade o que tu vais fazer é mostrar, acho eu, né, neste tipo de casos, há uma data de histórias. É testemunhar aquilo. Há uma data de histórias que se calhar aí que podiam ser encontradas e que podiam ser exploradas e que fogem um bocado ao cerne da guerra, né? Mas no teu papel de fotojornalista, e pelo menos foi assim que eu interpretei, tu estavas a mostrar ao mundo aquilo que estava a acontecer para que as pessoas possam criar uma empatia, neste caso uma empatia de forma negativa, né? Quase repulsiva, para poderem de alguma forma manifestar e criar a revolta, não é? Criar massa crítica e revolta contra uma coisa que não deveria estar a acontecer, né? Como é que tu encontras esse espaço? Porque isso é uma coisa que eu gostava de experimentar, mas nunca experimentei. Ou seja, tu gostavas de lá ir que aquilo não te afetasse completamente. Eu gostava de perceber como é que eu reagiria a isso, como é que tu reagiste a isso, como é que tu encontraste esse... Tu tinhas essa certeza que tens que ter alguma frieza, presumo eu, mas... Às vezes confunde-se muito frieza com estupidez, mas também. Eu acho que é como, foste muito corajoso. Não, fui muito estúpido a dada altura, porque de facto fizemos coisas que não deveríamos ter feito nas condições que as fizemos. Correu bem só. E tu pensas sempre assim, são 6.000 jornalistas e pensamos sempre nisso, é que não vamos ser nós. Exato. E aí vamos arriscando cada vez mais e vamos falando também com os editores e eles vão ralhando connosco ao telefone, e as minhas amigas editoras de informação ralhavam como se fossem a minha mãe. Não podes ir para aí, não, nem pensar. Eu vou, mas porque ali é que eu acho que tenho de ir. E tu, a da altura, não começas a conhecer limites de onde deves ir. Exato. Agora, como é que isso se encaixa em mim? Mas como é que eu me defendo disso em termos emocionais? Não é nos riscos. A minha questão nem é a coisa Não estou a falar dos riscos, estou a falar do que eu vi. Claro, é isso. É o que muita gente quer saber. Eu, por exemplo, tive pessoas que me mandaram mensagens a oferecerem os serviços de psicologia, de serem ouvintes, se quiser, quando voltar, venha cá que eu ouço. Pessoas que não me conhecem. E eu achei isso muito carinhoso, interessante e cuidadoso. E depois, como é que respondes a essas pessoas que eventualmente sabem mais de ti, sabem mais como é que as pessoas se adicionam ou adicionam coisas elas próprias? Essas pessoas são mais treinadas do que eu para perceber isso. Se calhar elas sabem o que é que eu ia trazer de lá e eu não. E eu não sabia o que é que ia trazer de lá. Se me perguntares se eu estou muito diferente, não noto isso. Estou como tu estás. Garantidamente estás. Estou como tu estás depois de vir das flores para a semana. Certo, vai haver uma modificação. Não, vai haver uma modificação. Sim. Não importa a qualidade dessa modificação. Sim. Vai haver uma modificação, tal crescimento. Sem dúvida. E aí és tu que escolhes. Aquilo vai-te ajudar a crescer ou vai-te encolher? Ou vai-te reduzir? Não, eu escolho crescimento. Escolho sempre crescimento. É tirar do pior o melhor, e depois não sei se acho que vou lá para mostrar aquilo para o mundo se revoltar, não tenho esse pensamento imediato, nem quando estou a fazer, mas percebo que o resultado é esse. Percebo de alguma forma, né? Há muitas outras coisas. Não há essa intenção. Sim. Há quem acha até que a intenção pode ser só ganhar dinheiro. Pois, é legítima, como outra intenção qualquer de alguém que vá para lá. Como alguém pode achar que as leituras explicam isso mais ou menos de uma forma inexplicável, que é a paixão do fotógrafo ir à guerra. Também gostarias de ter ido, seguramente, porque porque é curioso, não há uma explicação muito. Mas depois começo a pensar qual é que seria o meu papel, porque realmente há tanta gente a fotografar lá que tu pensas, realmente esse papel que eu poderia desempenhar lá. E ainda bem que há. Não serias mais um.
Ainda bem que há. Não serias mais um, serias tu a fazer a tua. Sim, é verdade. Eu acho que as histórias foram todas exploradas. Se a gente pensasse assim, ninguém ia, né? Sim, é verdade que sim. E as histórias estão todas mais ou menos exploradas lá. Entramos nas caves, nos hospitais, fomos a tudo. Andámos com a polícia, fizemos coisas que outras companhias de informação não conseguiram fazer, porque depois os fixers, tu vais arranjando um fixer que conhece alguém, aquilo é um jogo. Sim, sim. Muito complexo de informação, desinformação, tem que haver confiança em ti, nas pessoas que estão contigo. Eu lembro, por exemplo, quando fui para o Donbass, para Bakhmut, para Kramatorsk, Severodonetsk, ninguém ia a Severodonetsk, eu e o Daniel fomos, porque basicamente eu tive que dizer ao nosso guia: tu não vais morrer. Mas eu não quero ir. Sim, mas vais. Eu tenho que confiar em ti. E ele olhou para mim a dada altura e disse assim: quando eu lhe disse vais connosco porque vai correr bem, mas como é que dizes que vai correr bem? Isso não é racional. Eu sei que não é, mas eu sinto que vai correr bem. E ele disse-me assim: então vou. E ele foi, e tivemos 5 ou 6 dias lá a fazer aquela coisa toda que, enfim, que foi o que foi, a guerra em carne viva. E quando voltámos, ele não se esqueceu de me dar um abraço antes de ir de comboio de Kharkiv para Kiev, a dizer: sabes porque é que eu fui? Porque tu disseste que não ias morrer. Pronto, e morreste? Não, pois não, então correu bem. E demos um abraço e ele foi assim: mas não sei se alguma vez mais o vou ver. E tu querias amizades à pressa, que são bastante. São momentos muito delicados. Colam muito, sabes? São muito. E depois tu não consegues passar isso cá. Chegar cá, por exemplo, e ver alguém discutir onde é que vamos jantar amanhã, eu acho piada aquilo. Nos primeiros dias, primeira semana, não consigo compreender como é que alguém se preocupa com a roupa que vai vestir. Mas passado uma semana ou duas também já me começa a preocupar a roupa que vou vestir, porque nós adaptamos. Não, claro que sim. Da mesma maneira que nos adaptamos lá, achar que uma pessoa morta no caminho é normal. Exato. E quando isso começa a acontecer, é bom voltar a casa. É isso. É bom vir cá, respirar para depois. Precisamente. São sensações muito estranhas e muito esquisitas. E essa pergunta muita gente me fez. E eu acho que respondo mais ou menos sempre da mesma maneira. Porque... Não, eu tinha essa ideia, né? mas queria ouvi-lo também de ti para perceber, porque é um exercício que eu já fiz também, né? Embora nunca tenha ido, é um exercício que tu fazes, ok, mas se eu tivesse ido, o que é que eu poderia sentir, né? Mesmo assim não te vai servir de muito esta minha explicação, porque nem tu sentes com aquilo que és. Claro. E claro há pessoas, por exemplo, que eu sei que não conseguiram estar lá muito tempo, colegas nossos. Pois. Tiveram de sair. E há outras pessoas que tu olhas e achas que são frágeis, o preconceito. Achas que são frágeis e vão a tudo. Coisa... Porque depois comparas com outras pessoas que conheces e que não estariam, mas pronto. Pá. O exercício do jornalismo, eu faço isto há 30 anos, já vi gente morta muitas vezes, é verdade. Sim. Mas quando vês gente morta com uma catástrofe, com um temporal... É uma coisa. Tu aceitas, eu aceito quando mais isso. Quando uma coisa deliberada, sim, arbitrária. É arbitrário. Alguém que escolheu que alguém tivesse ali caído no chão. Exato. Porque tudo isso incomoda um pouco. Claro, e chegamos a casa, eu e o Daniel refletimos muito, refletimos com a luz apagada. Tínhamos de apagar as luzes cedo. Mas falávamos muito destas coisas. Falávamos muito disto porque no fundo estávamos a crescer. É isso que tu dizes. Eu acho que escolhemos crescer. E mesmo que há pouco estavas a falar entre escolher crescer ou escolher encolher, eu acho que de uma forma ou de outra tu cresces sempre. Sim. Se tu encolheres é porque decidiste que querias encolher. Não há dúvida. Não há dúvida. É tudo válido, não é? Não há coisas erradas nestas coisas. Pepe, eu não te vou perguntar se achas que a fotografia é arte ou não, porque temos de terminar o podcast, porque isso dava para mais já não jantas, par de horas de que não jantaríamos, mas não me importava de ficar a discutir isso e de abdicar do jantar. Mas eu já conheço, já sei o que é que irias dizer, mas vamos deixar assim, para as pessoas acharem que, parece-me bem, que pode haver outro encontro destes. Este encontro é fugaz, como sempre. Tu apareces e desapareces destas ilhas. Para ti é importante andar sempre de um lado para o outro. E é importante voltar. Mais importante do que andar de um lado para o outro, é importante voltar. Voltar? Sim. Porquê? Porque sempre que saio, e sobretudo quando saí por mais tempo, para estudar fora ou para viver fora, como já me aconteceu,
começo a levantar questões de identidade bastante chatas. Que preferes não ter. Que prefiro não ter, exato. Portanto, prefiro voltar e encontrar-me outra vez. Bom trabalho, bons trabalhos, boas viagens por aí. Igualmente. Por esse Muito obrigado por esta bela conversa. E vamos falando. Eu é que agradeço. E vamos falando. Obrigado, meu querido.